Bom, aqui tá ligado. Bom, muito bem, podemos começar. Então, os nossos convidados de hoje, a Solange, faz uns 20 anos que eu não a via pessoalmente, só virtualmente, e o Dimas, que eu conheci hoje. Eles, enfim, a gente já colocou lá na página do grupo lá, mas para quem não acompanhou, eles vão tratar de um assunto que é muito atual e que é importante, talvez não nesse momento que a gente vai estar fazendo um curtinha ainda experimental, um primeiro projeto quase pessoal e tudo mais, mas qualquer coisa um pouquinho além disso já é importante vocês começarem a pensar no que hoje se chama transmídia. Às vezes tem variações até no nome, mas basicamente é você enxergar o seu projeto um pouco além só do suporte da animação. Enfim, eles vão explicar direitinho para vocês. Então, sem muitas delongas, Solange e Dimas, são com vocês, por favor. Bom, eu sou Solange, eu sou formada em artes plásticas, com ênfase em comunicação visual. Faço parte, na verdade a gente veio aqui para falar sobre transmídia, mas uns 4 anos mais ou menos que a gente estuda sobre isso. Nós fazemos parte de um grupo chamado Era Transmídia, que pesquisa toda essa parte de multiplataforma. Já passar aqui nas apresentações, né? Meu nome é Dimas, sou psicólogo, né? Sou especialista em gestão de projetos e também em branding. E entrei nesse ramo de comunicação, mergulhei de cabeça, né? Sou um cara apaixonado por música, cinema e artes plásticas já há muito tempo. Então, me identifiquei bastante com essa parte de colocar um único conteúdo em várias plataformas de mídias diferentes. Então, vim falar para vocês hoje aqui um desafio bem interessante, porque falar de animação não é uma coisa tão simples, né? Hoje a animação está inserida em tantos lugares diferentes e com tantas utilidades diferentes. Acredito que com o que a gente vai trazer aqui agregue algum valor para vocês no momento de vocês criarem para todas essas multiplicidades de setores que hoje se requerem um profissional que tenha conhecimento de como fazer animação, de como trabalhar por esse lado, né? A gente vai... vocês já ouviram falar sobre transmídia, o que é transmídia? A gente vai explicar um pouquinho do grupo, rapidinho, e daí depois a gente entra mais ou menos um pouquinho na teoria mais prática, uma teoria mais rápida, assim, para vocês mais ou menos terem uma ideia do que a gente está falando sobre transmídia, tá bom? Todo mundo aqui já está fazendo o curso de animação aqui do SESC, né? Então, deixa eu só esclarecer para vocês assim, esses encontros, na verdade, a gente não está encarando como um curso efetivamente. Então, nem todo mundo aqui é profissional da área de animação. Tá. Então, porque até quando a gente se apresenta, a gente fala que a gente é a nossa formação, porque a transmídia, ela engloba muitas, multidisciplinar, entendeu? Então, a formação do Dimas é de psicologia e, assim, tem suma importância no projeto. Tá? Então, assim, com o decorrer das nossas explicações, vocês vão entender. Eu fiquei bastante feliz de ver que o grupo é heterogêneo, né? Logo que eu fiz a pergunta, eu pensei que estava todo mundo de acordo, que todo mundo estava falando com a mesma coisa. Mas não, a gente tem mais ou menos a mesma ressonância do que acontece dentro do grupo da Era Transmídia. Então, hoje tem mais de 3 mil membros, mas desde que ele nasceu ele já era multidisciplinar, né? Com engenheiros, com advogados, com gente que trabalha com produção de audiovisual, ilustradores, design, né? Então, esse é mais ou menos o DNA do nosso grupo, que é um grupo colaborativo, né? Aí a Sol vai falar um pouquinho a respeito do grupo, da história do grupo. Então, a gente começou, na verdade o grupo nasceu na SPM, através de um curso, são ex-alunos de um curso de inovação em mídias sociais. Né? E aí a gente se juntou para pegar e para estudar a transmídia. Começou com 2 pessoas, hoje a gente tem mais de 3 mil membros no Facebook, 300 membros mais ativos, né? E muitos membros também fora de São Paulo e fora do país. A gente tenta unificar
né, as informações, porque hoje transmídia é um assunto muito novo, então está todo mundo ainda na experiência e na descoberta. Tá? E formado em, assim, tem são inúmeras, como a gente falou, inúmeras profissões que fazem parte desse grupo. E cada um faz a sua contribuição. Nesse slide tem um pouquinho do tamanho do alcance que a gente tem hoje. E a gente também está dentro do corpo diretivo de um grupo que é mundial de transmídia, que é o Transmídia Aliança. Mas tudo com finalidade de trocar experiência e com finalidade também acadêmica, né? De gerar conhecimento mesmo, de disseminar conhecimento. Aqui é onde que a gente... Os contatos. Está dentro da rede. Né? Se vocês colocarem ela Transmídia dentro da luz, vocês vão encontrar a gente dentro do Facebook. O grupo é Transmídia só pelo nosso lado. Isso ficou um pouquinho fora, né? Acho que a passagem de PowerPoint, acho que é a conversão de a conversão de fonte. Eu esqueci completamente dessa. A designer o X aqui está danoso. Bom, na verdade, como o grupo se reúne para estudar sobre transmídia, e a gente publicou um artigo, porque na verdade a gente estuda os cases e a gente fala assim, tudo bem, estuda, mas o que é transmídia e o que não é? Então a gente pegou e se reuniu e montou um artigo com 8 conceitos básicos, para a gente pegar e validar o que a era transmídia considera que é transmídia, né? o projeto transmídia. Então parte a transmídia, a gente tem que ter o conteúdo, a partir do conteúdo principal, onde ele vai ser distribuído em múltiplas plataformas, seja ela online ou offline, qualquer tipo de mídia, seja um pôster, seja no Facebook, numa mídia social, tá? Mas tem que ser utilizado o melhor de cada uma delas. Não adianta eu querer escrever um livro no Twitter. O Twitter ele aceita somente 140 caracteres. Então, assim, a mídia, o conteúdo que eu for pôr no Twitter, ele tem que ser o melhor para o Twitter. Não adianta você ficar só jogando o conteúdo. Tá? Então, eu utilizo o melhor de cada uma delas e que esse conteúdo ele consiga gerar interesse do público, né? Mais pra frente a gente vai tentar ilustrar isso para vocês. Então esse interesse ele vai ter que manter o engajamento das pessoas, porque as pessoas também elas têm a possibilidade de co-criar nesse conteúdo que você vai jogar na mídia, nas várias mídias, nas multiplataformas. E aí, até obter um resultado positivo, transversalizando, ou seja, passando por todas as mídias, né? E até a gente achar que ele se tornou um fenômeno. Isso aqui a gente passa para pegar e para mais para frente acho que vocês vão entender melhor. Tá? Quer? Bom, tudo começou, transmídia, na verdade, como eu falei, é um assunto super novo. Quem difundiu isso foi o M. James, no livro Cultura da Convergência, praticamente é uma bíblia da gente, né? E que ele fala que o conteúdo, a história transmídia, ela tem que se desdobrar em múltiplas plataformas, mas cada uma tem que ser independente. Não é somente você replicar o conteúdo de uma mídia para outra. Tá? Ela tem que ter uma vida, ela tem que ter, como que eu posso dizer? Ela tem que ter vida própria. Tem que ter começo, meio fim dentro dela mesma. Então, assim, se você divide, você tem um roteiro de um livro, né? Um livro, daí depois você pega e você desdobra uma websérie sobre um dos personagens do livro.
tem um começo, meio e fim, e ela funciona independente, mas ela enriquece essa história principal. Tá? É um livro bastante interessante, ele aborda muitos conceitos de várias webséries, de várias séries de televisão. Eu acho que quem tiver interesse é uma leitura bacana para se explorar. E aí, assim, durante o tempo que a gente começou a estudar a questão de transmídia, a gente queria saber se também fazia sentido isso tudo que a gente estava lendo, estudando. Né? Então, a gente começou a andar para trás para entender o que era a mídia, desde o que é uma monomídia, para depois uma multimídia, depois hipermídia, depois crossmídia, depois transmídia. Então, o mundo funciona como linguagens desde que o mundo é mundo. Né? Então, assim, os homens da caverna desenhavam lá nas paredes, né, suas imagens pictóricas lá. E aquilo era a forma de expressão que tinha naquela época. Né? E a gente consegue ver isso até hoje. Depois, com o passar do tempo, isso foi se afinando mais. Né? Começamos a usar couro, depois papiro, enfim. A mídia a mídia, né, em si foi se melhorando tecnologicamente. Né? Hoje, o que era um couro de cabra, hoje são os tablets. Né? A gente consegue já escrever aquilo que não fica armazenado, sabe-se lá onde. A gente não sabe onde fica armazenado aquilo que a gente escreve na internet. O que é uma coisa, né, se você falar isso há 15 anos atrás, é uma coisa fora do comum. E aí, pensando desde a monomídia, que é esse caso desses homens das cavernas, até os dias de hoje a gente utiliza também a monomídia. Então, aquela pessoa que passa com um carro de som na rua vendendo cândida, ele está utilizando de uma mídia para poder vender aquilo que ele tem. Outros fatores também que utilizam de uma mídia só, a própria animação faz isso bastante. Quando muitos dos casos acontece de você só ter uma verba de fomento, uma verba incentivada, e aí aquela verba só dá para fazer o vídeo do curta, e ele vai ser apresentado em alguns festivais. Né? Então a gente tem normalmente o espectro de que só tem uma mídia sendo utilizada para aquilo. Depois, indo mais para frente, pensando na multimídia, a multimídia é um pouco daquilo que a Solange falou. A gente tem uma mídia principal e ela é replicada igualzinho que está lá dentro das outras plataformas. Então, se a gente for ainda colocar dentro do universo do curta, se a gente tiver já o filme pronto, você pega as imagens que estão no filme, o frame do filme ou a ilustração do filme, e coloca aquela imagem numa rede social, ou você coloca aquela imagem num site ou num outdoor para falar que vai ter um festival. Isso é multimídia, você só está replicando a mesma informação em um outro lugar, seja para divulgar, seja para manter a informação viva, né? Mas ainda assim é a mesma informação que está sendo passada. E aí, quando a gente evolui um pouco para os dias de hoje, assim, o que está acontecendo, principalmente nas grandes emissoras, é bastante utilizado o conceito de cross-mídia. Né? Então, para entender um pouquinho a diferença do que é multimídia para o cross-mídia, no cross-mídia tem um pouquinho de conteúdo diferente do que está naquela mídia principal. Um exemplo bem claro de cross-mídia é o beijinho no ombro da Valesca Popozuda, né, que é o que está rolando aí o tempo inteiro. Então, você tem post no Twitter, você tem alguma coisa no Facebook, você tem o vídeo dela no YouTube, ela passa por todas as emissoras de TV, dá entrevista na revista, ela está em todos os lugares, só que o conteúdo é o mesmo, né? Só que com uma variante diferente. Aí isso a gente chama um pouco de cross-mídia. E quando envolve a participação do público, pode ser que a pessoa comece a utilizar a frase da Valesca Popozuda como um meme para se expressar por alguma coisa numa rede social. Então ela está se utilizando daquilo, né, e existe uma utilização do público daquele conteúdo que ela está utilizando, que ela criou lá atrás. Né? Então você decide. Professor Dimas, deixa eu te perguntar aí, então no caso, por exemplo, o primeiro exemplo que você estava dando ainda de multimídia, de um filme animado. E aí, se esse filme
eu pego apenas os frames e monto uma história em quadrinho, mesma história, as mesmas imagens e tudo mais, a gente ainda estaria falando de multimídia. Ainda está falando de multimídia. O conteúdo não se alterou. Inclusive, uma coisa que é bem recente, o filme Frozen, né? Estava no cinema, o desenho animado Frozen, que tem lá as duas princesas, uma tem lá um probleminha que transforma tudo em gelo, enfim. O filme se tornou também um álbum de figurinhas, né? Tinha tudo para se tornar um case diferenciado, né? Mas o álbum de figurinhas é a história do filme no álbum de figurinhas, com os frames do filme no álbum de figurinhas. Aí eles perderam uma grande oportunidade de fazer uma coisa inovadora, uma coisa que não precisava ser inovadora, mas um conteúdo diferenciado para poder chamar mais a atenção do público-alvo deles, né? De ter uma coisa única na mão deles, que não era apenas o que estava no filme. Então, isso também a gente considera como multimídia. Aí se tornaria transmídia, né, que seria o último caso ali. Eu vou falar até do Clube Penguin, né, para a gente ainda falar sobre coisas que estão dentro do mundo infantil, já que a gente começou um pouquinho com esse tema. No Clube Penguin também tem álbum de figurinhas, só que o álbum de figurinhas conta uma história que não tem lá no jogo, na rede que tem lá no Clube Penguin. Conta outra história, conta a história dos Puffles, que são os bichinhos de estimação dos pinguins, ou outro que conta a história de como que foi descoberta a ilha, e aí criaram um álbum de figurinhas contando uma história diferenciada do que acontece, né? E aí o interessante é que, além disso, eles criaram vários vídeos oficiais do Clube Penguin da Disney, né? E esses vídeos de animação contam histórias paralelas do que acontece dentro de lá, porque todo mês eles mudam o tema. Então tem o tema de super-heróis, depois tem o tema de era medieval, depois tem o tema... Todo mês eles mudam. Só que no álbum de figurinhas eles contam uma coisa, nos vídeos eles contam outra coisa, né? Vídeos abertos no YouTube, vídeos musicais. Isso daí é exemplo de transmídia, tá? Então Então o Lost foi o primeiro a usar isso. O primeiro a usar isso foi o Matrix. Ele já está pegando um histórico maior, né? O Matrix ele começou a utilizar isso, e na verdade quando o Matrix fez, quando os irmãos Wachowski fizeram já foi elaborado o Matrix, não existia o termo transmídia, né? Não existia o termo ainda, né? Mas foi em cima do que os irmãos Wachowski fizeram que o Henry Jenkins se inspirou para criar um termo de transmídia, né? No livro ele cita bastante o case Matrix Lost. Eu poderia considerar também, de repente, sei lá, eu não vou lembrar do meu exemplo agora, mas sei lá, de repente se você tinha uma peça tipo O Senhor dos Anéis, das Anéis, ou algo do gênero, tentando antecipar isso mais lá atrás, de repente você teria algum livro que conta uma história que todo mundo já conhece, que acompanha o livro, e às vezes você tem uma adaptação para o cinema, que não é exatamente a mesma história, você quase que já estava... né, a maior parte das adaptações chega um pouquinho nisso, que às vezes você acaba tendo que interferir um pouco na história, enfim, para compactar ela no formato e tudo mais, às vezes acaba precisando ter outros ingredientes. Não foi planejado, né? Quando iniciaram não foi planejado, e aí isso daí foi posto em posição até do público que... Não sei se vale falar muito do Senhor dos Anéis, porque a gente criou uma grande discussão dentro do grupo, porque na época que um pouco depois, óbvio, né, o Tolkien já tinha escrito o livro e tudo mais, mas na década de 60, 70, estava muito na moda nos livros do Tolkien, né, o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Então uma série de artistas musicais fizeram, tipo Led Zeppelin, todos os discos do Led Zeppelin têm fundamento no Tolkien, né? Pink Floyd utilizava alguma coisa. É uma maneira de artistas plásticos complementando aquele universo, né? Artistas plásticos utilizavam isso, né? Já na década de 70, início de 80 já tinha o Boris Vallejo colocando coisas do gênero, o Conan foi inspirado, né? Então você tem toda uma árvore assim de filhotes do o RPG, o jogo do Role Player Game foi baseado no Senhor dos Anéis, né? Então o cara que criou o RPG, o nome de RPG, se baseou em Senhor dos Anéis. Só que assim, são iniciativas todas aleatórias. Não intencionais, assim. Então. Mas e aí, assim, eu só vou retomar, não vou interferir muito. Mas aí eu penso assim,
Alguém que eu sempre achei que fez isso intencionalmente foi o Disney. Quer dizer, ele te dava uma experiência que você vivenciava no cinema, você podia se complementar, mas enfim, de alguma maneira você experimentava ela de uma outra maneira nos parques, e aí virava uma pecinha de teatro qualquer, aí enfim, tinha lá o Holiday on Ice, que também contava uma outra coisa. E no caso dele era planejado, ele tinha essa visão de querer que as pessoas mergulhassem na história. Se tivessem várias experiências. E essa coisa de vivenciar mesmo, né? Isso é uma coisa que ele declarava, ele queria que as pessoas vivessem as histórias. Né? É engraçado você falar do Disney, que a gente vai falar do Walt Disney mais pra frente, dentro inclusive de um método de trabalho nosso. E aí assim, nesse caso o Disney também ele tinha esse apelo muito grande. Né? E o primeiro case que a gente coloca assim como transmídia, mas nessa linha espontânea, a gente coloca até como se fosse o Mágico de Oz, né? Que começa lá atrás em 1899, o livro foi lançado, só em 1909 o cinema foi criado e se tornou um ícone de cinema. E aí, tudo isso que o professor Gil falou, né? Depois me liga, professor Gil. E aí no universo de transmídia a gente tem essa mesma situação, né? Do que a gente estava falando de cross-mídia, de viralizar, de você ter até uma informação do público se utilizando do conteúdo principal, só que as coisas lá se conversam. Então uma mídia interfere no caminho que a outra mídia vai ter também. Né? E tem aquela terceira figura das pessoas, que é exatamente isso, as pessoas também interferem na história. As pessoas dentro de transmídia, elas conseguem ter um poder de cocriação. Né? Então quando a gente fala que o nosso grupo tem o nome de Era Transmídia, ele quer dizer um pouquinho do nosso tempo de hoje, né? Em que época que a gente vive hoje. Então é época em que as pessoas têm poder para curtir, compartilhar, cocriar. O Você Decide era isso também? O Você Decide está ali no cross-mídia. Que você tem uma interação do público com a mídia principal, só que você não interage como um todo no final. Né? Você tem uma interação ali, você decide o final, só que só a mídia principal é que governa. Né? Você interfere na mídia, só que só a mídia principal é que governa. Você não consegue cocriar coisas, não conseguia nada. Né? Talvez hoje tenha esse apoio. Saiu no formato. Não tinha nem internet, né, na sua coleção. Então, enquanto no cross-mídia a gente entende que os elementos não estão de forma integrada, elas são até complementares, mas elas não integram, não seguem As esse mídias, na transmídia elas se encaixam, né? Então elas é o caso do Lost. formando um único, na verdade ela enriquece a história principal. É o caso do Lost mesmo, né? Que tem todos os elementos montados para encaixar um quebra-cabeça no total. E aí aqui a gente tem um pouco de um método de trabalho que a gente utiliza. A gente quis trazer esse método para vocês, porque assim, eu acredito que essa é uma das maiores riquezas que a gente pode trazer para montar uma incubadora como a de vocês, assim, de fazer um case do começo ao fim e com um grupo tão interdisciplinar. Então, toda vez que alguém solicita para a gente para fazer algum tipo de consultoria ou para fazer um workshop, a gente dá cursos a respeito desse método que chama MANT, que é multi-audiência, multiplataforma, a gente utiliza esse formato, né, são 6 passos que a gente segue durante o período. Se for no workshop, a gente faz isso num dia completo, mas de repente, dependendo do projeto de uma empresa ou de um produtor, isso pode demorar um mês para fazer todos esses passos aqui. Então a gente começa desde o primeiro, que é a criação da história. Então, o início de tudo é o início de uma história em si. Não tem outro jeito de começar um projeto de audiovisual, assim, se não for a partir de uma demanda que vai gerar uma história. E o Storyboard, que está escrito, vai além de ser simplesmente a história. Está dentro do conteúdo principal envolvente que a gente falou dentro do conceito. Então, esse conteúdo principal envolvente não precisa ser o roteiro completo. Pode ser o conflito que você quer trabalhar dentro daquela história. Então, se a gente pegar no caso do Lost, né,
O conflito é você está numa situação extrema de sobrevivência e ainda tem que lidar com os dramas pessoais de cada um dentro daquela situação lá de naufrágio. Então a gente tem esse conflito principal, e esse conflito principal não precisa ser só, de repente, colocado nas múltiplas plataformas com o mesmo tema. Você pode colocar com outros temas também, né? Você pode colocar Perdidos no Espaço, pode colocar Perdidos no Fundo do Mar, pode colocar, né? E aí, identificado qual que é a história, em cima do roteiro, em cima dessa história, desse tema principal, a gente faz para criar essa história, aliás, a gente utiliza um método que é baseado no jeito do Walt Disney criar os projetos dele. Aí está O cara sabia que estava. Então, assim, ele tinha uma forma para criar os projetos dele que isso foi depois documentado num livro chamado Estratégias da Genialidade. E aí, esse livro ele conta um pouco de como que o Walt Disney fazia, que tinha 3 passos para ele criar os projetos dele. Que era o primeiro passo, que era do sonhador, depois do realista e depois do crítico. Então, do sonhador, pode ser tudo. Então, como eu falei agora, você pode criar um Lost que tem perdidos na ilha, perdidos no mar, perdidos no espaço, perdidos na favela do Alemão. Você pode colocar perdidos em qualquer lugar com o mesmo tema, que vai dar certo também, né? Porque você tem o seu conteúdo principal envolvido sólido, né? Então você pode, aí a imaginação pode ir ao limite, né? Depois a gente passa para a parte do realista, em que você pega todos os vetores da ideia principal do sonhador, né? Que dentro disso ainda tem mais uma série de outros pequenos passos, mas que a gente vai demorar a noite inteira para falar. Depois a gente passa para o realista, em que você elimina algumas ideias que não vai dar para fazer. No caso de animação dá para fazer, mas no caso, na maioria das vezes que a gente faz, está relacionado ao audiovisual real, e aí tem limites, né? Não dá para a gente gravar em Marte, não dá para a gente gravar no fundo do mar, porque a câmera GoPro a prova d'água só aguenta até 2 metros de profundidade, não dá para fazer, né? Além do cilindro. Como? Então, não tem. Então, pode ser tudo, né? O limite pode ser em tempo, né? O limite pode ser em capacidade de recursos humanos, o custo, né? Mas se você já está criando um ambiente para fazer uma animação, você já tem um custo já referenciado, né? Talvez não para fazer a transmídia, mas a gente vai chegar lá depois na plataforma de vídeo. E aí você pode criar a história de qualquer forma. No realista você cria essas barreiras. Depois no crítico é quando você já elimina, além das partes dessas barreiras, também se aquilo faz sentido para o mercado atual. Depois a gente passa para desenvolvimento de personagens, que não é só simplesmente desenhar o personagem, mas entender qual que é a personalidade desse personagem, qual que é a identidade, o que ele faz, o que ele não faz, que horas ele acorda, que horas ele come, se ele briga de manhã, se ele joga futebol de final de semana, enfim, você cria todo o espectro dos personagens e na sequência você começa a delimitar a audiência disso. Não sei se vocês perceberam, mas na ordem que a gente montou, o que comanda é o conteúdo que você escreve, né? Então a gente acredita que a arte ela tem que ser mais importante do que tudo, né? Então aquilo que vocês estiverem criando de arte é mais importante de tudo. Depois vocês vão ver que nicho de audiência que vocês vão atuar, porque senão vira só mais uma replicação daquilo que está dentro do mercado, né? E às vezes o mercado não quer mais um, né? Eu me lembro no início dos anos 2000 que estava na moda a Jota Quest, e aí tinha mais umas 40, 50, 60 bandas iguais a Jota Quest, né? Então nenhuma delas fez sucesso, só a Jota Quest fez sucesso, né? As outras abriam para o Jota Quest ou senão pegavam um mercado que não podia pagar o Jota Quest, mas era muito pequeno, você não conseguia ter capilaridade para tudo aquilo.
Então, a gente acredita que o trabalho autoral ele passa a ser mais importante, né? E você tem que acreditar na sua história. Então, depois que você desenvolve os funcionários, você entra para a parte de audiência, e na audiência tem uma pesquisa bem grande, né? Então, você tem que saber onde que você vai colocar o seu produto, né? É festival do quê? Festival de minuto, festival de curta, festival de longa, festival para infantil, para adulto, qual que é o público-alvo, né? Qual o segmento que a tua história está alcançando, né? Então, isso depende de bastante pesquisa. Sempre quando a gente está começando, fazendo trabalho autoral, fazer pesquisa em cima de produtos parecidos funciona bastante, né? Porque daí você pega uma pesquisa de um grande, que já fez uma animação que deu certo, entender qual que é o público-alvo dele, e você já consegue também estratificar a tua audiência também. E aí, sabendo qual que é a audiência, você sabe que homens de 25 a 35 anos utilizam o Facebook e fóruns de discussão. Bom, então a gente começa a identificar onde é que a gente vai colocar as histórias complementares, em quais plataformas, e entender o que cada uma delas tem de melhor para poder gerar visibilidade, para poder gerar engajamento do público, né? E aí, quase por fim, tem o timeline, que é o cronograma do projeto como um todo. Então a gente tem timeline que pode durar 6 meses, porque é um projeto de curta duração, mas pode ser um de 10 anos. Tem case de um game de console chamado Halo, da Microsoft, que é uma história de matar alienígenas num outro planeta, do qual os humanos estão indo para lá. E aí o projeto deles tem 20 anos, mais 20 anos para frente. Ninguém sabe o que vai acontecer, para que mídias que vão, quando é que vai lançar o filme, se vai ter, mas eles têm muito claro qual que é o cronograma que eles vão utilizar durante todo esse período de tempo. E por fim, quando a gente fala de trabalhos mais autorais, a gente tem que estar muito atento a quem são nossos parceiros, quem são nossos patrocinadores, né? E trabalhar uma forma de apresentar isso para eles, para vender, né? Para gerar algum lucro com isso, né? Para obter um resultado positivo com isso. Que parceiros vão te ajudar a se inscrever no festival, ou colocar isso dentro de uma emissora de televisão, enfim, tem todo esse caminho para se colocar. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Mas teve uma ação que a gente fez lá, que era o Foursquare Day. Pô, imagina, a cidade de Barretos é minúscula, você tá para deixar aqui todo mundo na mesma praça, né, basicamente. Mas era um Foursquare Day para poder gerar ranking dentro de algumas lojas que tinha na cidade. E aí a ação para o Foursquare garantir, a ação estava com um carro de som e um código de barras, que lá não funcionaria o QR Code, né? Um código de barras em supermercados, né? Então a mídia, de forma que você vai colocar isso, varia muito. Então, e outra coisa, eu lembro do 24 horas tinha umas ações assim, físicas também, né? Também. Batman teve também o lançamento do nono. Nessa de reavaliação tem que reavaliar sempre, porque se hoje comanda a internet, amanhã pode ser que não. E outra, pode falar. Essa do McDonald's, tem a ver, não? Não, aí é um trabalho publicitário mesmo, é uma campanha publicitária. Com premiação, tudo mais. Não, é uma campanha publicitária dentro deles. Eles têm um co-branding que eles chamam, né, que é trabalhar duas marcas ao mesmo tempo, que é a marca do McDonald's junto com a marca detentora do jogo Monopoly, mas no total não é transmídia, é uma campanha publicitária. Mas essa coisa de reavaliar o projeto é importante, porque você imagina, você começa, se o Chaves tivesse sido feito há pouco tempo atrás, eles nunca imaginariam que o público deles ia crescer e que iam começar a criar memes
Facebook, né? O Chapolin Sincero e tal, né? Então, isso poderia ter sido planejado, né? Mas isso pode ser planejado aqui, hoje, né? Então, hoje a gente pode falar, não, vou estar falando para crianças de 8 a 10 anos, de 8 a 12 anos no máximo, né? Só que daqui 4 anos, a criança de 12 anos está com 16, né? E aí é que a gente vê que o Ben 10 virou o Evolution, né? Mais 100 bichinhos dentro do relógio dele. E Para vender mais bonecos também. para vender mais bonecos também. Porque daí a gente vai falar daqui a pouco sobre franquia. Né? Então, basicamente, é nesse formato. A gente vai vendo como que a coisa vai andando e você vai tendo insights, né? Poxa, se eu for por esse caminho, a coisa vai funcionar melhor. E às vezes não precisa de um esforço tão grande, porque às vezes o dinheiro já está pronto lá. No caso do Ben 10, o dinheiro estava pronto, era só continuar fazendo a série. Né? Eles só mudaram o formato da série. Nesse caso, o projeto também, quem você falou que o projeto pode durar anos, já era um projeto. Não, acredito que não. Acho que o cara, quando ele criou, Não tinha isso Ben mesmo. 10, eu acredito, isso a gente não estudou. Isso é uma crença minha, pessoal. Né? De que ele deu certo, igual deu certo com o Nauta no Brasil, né? A produção nossa deu certo. E aí, como deu certo, aí ele pensou em transformar isso numa outra coisa. E aí, com certeza, os executivos do Cartoon colocaram a mão, todo mundo colocou a mão para poder dar uma profissionalizada na continuidade do projeto, né? De franquia. Mais alguma pergunta a respeito desse? Pode passar o slide, porque o próximo também é a respeito disso. Mas hoje, como é que fica aquela parte do Story World, quando a gente coloca as múltiplas plataformas, aí fica desse jeito mesmo, né? Então a gente tem outdoor, mobile, merchandising, camiseta, bonés, a parte de web, evento físico em algum lugar, pode ser um flash mob, né? Pode ser um jogo de RPG na rua mesmo, né? Impressos gráficos, folder, né? O filme em si, ou na televisão, games, ou seja, você cria todo o universo aqui, né? Você tem a ideia principal de onde que elas estão indo, e aí na sequência tem de como que ele fica dentro do cronograma. Aí no cronograma ele fica assim, aqui é um projeto como se ele fosse um projeto anual. Então a gente tem no mês 1 ao mês 12, e aqui todas as mídias que tem, e aqui nessas flechas e as caixinhas, tem o que vai acontecer nessa mídia aqui, no mundo real, por exemplo. Vai acontecer um show promocional para a televisão, utilizando posters e tal. E isso nos posters vão ter QR Codes, e nos QR Codes vai levar para um site. Tudo isso aqui nesse período de tempo, né? De que forma que você vai chamar o público que está vendo o outdoor, vai chegar no seu site ou vai chegar no seu filme, né? De forma que você vai chamar o público para conhecer. Porque se você não tem dinheiro verba para publicidade, de alguma forma você tem que chamar a atenção do público, né? Gerando relevância e uma experiência diferenciada. Então aqui no caso, com certeza, dentro disso aqui, tem todo um relato do que dentro do projeto eles vão ter que trabalhar para poder chamar a atenção do público, né? Até porque você não vai jogar em inúmeras plataformas, usar um monte de mídia e não tem o porquê disso. Não faz sentido, né? Você pegar, torrar dinheiro à toa, né? Então tem que ter cada um puxando o outro e esse público ter uma experiência muito mais valorizada, enriquecida. Então, isso que a Sol falou é muito importante, porque você vê a quantidade de mídias aqui. Isso é um projeto gigantesco que envolve a criação do livro, enfim, ter filme para a televisão, para viralizar tudo. Cada uma dessas coisas é uma situação bastante complicada. Né? Então, sabendo qual é o seu público-alvo, de repente você não precisa mais do que duas iniciativas, 2 esforços para poder chamar a atenção daquilo que você quer chamar a atenção. Mas qual é o produto principal aí? O produto principal, aqui é um evento, aqui é uma situação hipotética, né? Aqui é uma situação hipotética. Aqui é uma série de televisão, na verdade. Só que tem um pré-lançamento super gigantesco. Meses antes.
E às vezes com 3 mídias você consegue fazer isso, né? Contando uma história em paralelo. E aqui, um pouquinho do que a gente estava querendo falar com tudo isso, assim, é que existem nichos em quais a gente observa que a animação ela acaba tendo mercado. Então, tanto no mercado institucional, de empresas, né, como também em mercados que podem virar franquias. Então, para falar um pouquinho de marca, né, então, tem uma questão daquilo que a gente tinha falado, de gerar visibilidade, de gerar do teu conteúdo ser diferenciado. Então, o público hoje ele não quer ver mais do mesmo, ele não quer ver a mesma informação sendo passada na internet, depois na televisão, ou no rádio. O mesmo spot de rádio é exatamente o som que está na televisão. As pessoas não querem isso, elas querem ser surpreendidas. O público está cada vez mais exigente. E aí você deixa de criar simplesmente um produto em si, e aí você cria cultura. Então a ideia de fazer isso é você criar cultura. Nesse caso aqui, um pouco do que a gente está falando é um conceito aqui, eu até coloquei no final aqui, que é de Zeitgeist, né? Você já ouviu falar nesse termo, de Zeitgeist? Zeitgeist é aquilo que, vamos dizer assim, é o modo de vida que a gente tem no nosso tempo. Hoje em dia a gente não usa colete por baixo do terno, né? Porque isso é um Zeitgeist da década de 50. E isso extrapola para o nosso comportamento, que há 4 anos atrás você ficava numa plataforma de metrô e estava todo mundo esperando o metrô. Hoje em dia está todo mundo com o celular na mão, olhando o WhatsApp para alguém, olhando os últimos Esse Zeitgeist está mudando cada vez mais rápido. 4 anos. É bastante fluido, assim, bastante. Agora já são 4 anos, né? Porque 6 anos atrás foi a entrada dos smartphones, né? Então só a classe A tinha, então no metrô não tinha isso. Né? Hoje em dia tem. Hoje você assusta. Não tem uma pessoa que não olha que está olhando o celular. Esses dias eu vi uma imagem no Facebook, achei muito engraçada. Tava lá uma imagem, todo mundo esperando o metrô e um cara circulado, sagrado, observando a vida. Só ele estava todo mundo no celular e ele estava olhando todo mundo. O que é? Não, mas é engraçado porque assim, a frase até é verdade, mas aí entra uma defesa que eu fazia já em 2010, naquela época do Twitter. Naquela época do Twitter, né, na época que tinha muitos eventos relacionados a mídias sociais, né, então um desses eventos que eu acabei conhecendo a SOC. E aí naquela época, né, as pessoas falam assim, mas você fica olhando para esse celular, para a tela do computador e a vida acontecendo lá fora. Não, peraí, a vida está acontecendo aqui também. Já parou para pensar que a vida também está acontecendo nessa caixinha aqui? Assim como a vida acontece na televisão. Né? Duas vidas hoje em dia, online e offline. É tudo junto, na verdade. Porque o que a pessoa está colocando do outro lado, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja no Twitter, em qualquer lugar, está acontecendo lá do outro lado. Né? Então você está tendo só um reporte do que é a vida ali do outro lado também. O cara te avisa, olha, o trem do metrô já passou e você não viu. A gente vai passar, acho que aqui a gente podia passar o vídeo, né? Então assim, para entender um pouco o que é isso tudo que a gente está falando. Teve a premiere da animação agora dia 14 de março. Faz parte do projeto da marca, que é da Absolute Vodka. E essa marca, ela fez um convite para alguns artistas. Artista plástico, artista de música e som, artista gráfico e artista de moda. Né? E aqui a gente separou que é um brasileiro, que é o Rafael Grampá, que é um ilustrador de graphic novel, e ele foi convidado a fazer um projeto que gerasse cocriação, que o público também participasse, e que envolvesse uma animação. Só dá pra...
a comic book artist. I can draw and transform a blank piece of paper into a window to a new world. I do everything alone. The scripts, the drawings and colors sometimes. I need something that I can do with more people, and music is perfect. The very first drawing I remember that I did was a superhero. I started to learn to draw the other characters of the animation that I liked. I tried to do it better every day. I just realized that I wanted to draw for my whole life. My dad used to manage a truck factory. My brother and I used to play in the trucks, imagining that there was spaceships. I started to create my own world with my drawings, stories and characters. When I became a comic book artist, I was working as a director of animation in a really cool studio. But I was just working for another guy's dream. So I decided to leave my job to become what I want to be my whole life. Everybody says, "You're crazy. What are you doing? It's a really good job." I said, "Okay, but it's not my dream. I can forget my dreams." So I super glue my butt on the chair and started drawing. I started to create Nesbo Delivery, story of truck drivers. I was trying to find my own style, and I realized that I always liked to see beauty in the ugly. It became the point of transformation in my drawings. My studio is my playground, my sanctuary. When I enter my studio, I know that something that didn't exist before will exist when I leave it. But I don't like to listen to music when I'm drawing because I like the sound of my breath. It becomes the soundtrack of my line traces, you know. I'm really obsessed about details that nobody can see in the first look. I don't want to be just provocative. I want to influence people to transform their lives and to create things that they love. This is why I'm an artist, you know. Então, essa ação da Absolute, esse vídeo inicial mostra as impressões pessoais do artista, né? Então ele é um dos 4 artistas escolhidos e mostra o dia a dia dele, por que ele mudou, saiu da publicidade só para esse é o produto final do projeto lá que o Grandpa fez junto com a Vodka, com a Absolute. Foi lançado agora, no dia 14 mesmo. I'm a cursed man. I see things other people can't. Com legenda, né? My name was Vincent Black, Private Eye. Damned from the day I was born, found on the streets with the rats. But I've always been one step ahead. I can see the world of ideas and the demon creatures that live in it. They plant ideas in people's minds, using them as puppets. One night, an old man asked for my help, and my curse became a gift. He told me he was a great artist in his youth, till he fell for a beautiful thief. When she disappeared, his ideas vanished with her. He wants them back. So I decided to help him find her.
To steal someone's ideas, you must first capture their daemon. And nobody captures a daemon without sorcery from the alchemist. And his jealous daemon, loneliness. Loneliness asked me to leave. I asked for information. When I threatened to return, his daemon gave me a name. Alliana the Proud. To remain young, she sought the battle of demons like a vampire of ideas. Esses desenhos que aparecem em 2D são visões dele, são pessoas reais. I introduced myself as an artist. Assim que eles fazem, The perfect bait. a diferença Why have you done this to me? It's nothing personal. The man you knew wants his ideas back. Call me. So long ago, I stole his ideas. But when I got pregnant, his daemon went to the baby instead of me. Wait, what happened to the child? I left him in the streets. With a rat. I went looking for stolen ideas, but I ended up finding myself. The old man isn't ready to know that everything he seeks is in me. But I will return his ideas. It's going to be a really long night. Não sei se vocês lembram, bom, vocês entenderam mais ou menos qual que é a temática da animação, né? O camarada ele tem uma maldição, ele consegue ver os seres aí que são invisíveis pra gente e acaba trabalhando aí como um investigador. Chama Dark Noir, então por isso que tem todo esse clima noir mesmo, né, dentro da animação. Mas olhando assim parece que então tá, ele fez uma animação para Absolute, beleza. Mas se vocês se lembrarem que eu estava falando um pouquinho antes, que é um projeto que envolve cocriação, que esse que é o desafio, né, da Absolute. Então é um pouquinho disso que a gente vai falar agora. Como é que O slogan, né? Transform Today é o nome do slogan do projeto como um todo, que tem lá. Iniciou com cinco artistas, né? Hoje tem mais alguns outros artistas que estão envolvidos nesse projeto, além dos 5 iniciais, né? E aí mostra um pouco aí daquilo que a gente já tinha falado, né? A gente tem a animação. Pode passar. Pode. Mas é até drinks inspirado. Inspirado no próprio. No ar, que foi feito. O nome do principal personagem que a gente vai. Quer colocar o nele, né? Ele é meio alter ego. Aí era o que pode passar. E aqui fala dos outros artistas, né, que estão envolvidos, cada um deles com uma missão, né? E eles usavam esse Next Frame porque eles recebiam via Twitter ou via Facebook qualquer informação que você queria inserir para ajudar no projeto, daí você inseria essa hashtag e era identificado. Você público, quer dizer, o Você público público, respondia. sim. Você. Qualquer um de nós. E como é que é compilado isso? É robozinho ou... Olha, Você vai ter um zilhão de informações e... acredito que tenha uma pré-seleção, eu não sei direito para que Na verdade tem uma aplicação do Twitter, por exemplo, que faz essa conversão. Que ele cria um cluster em cima de palavras-chave e você tem ali. E aí você vai pegar o que se destaca, tipo criar aqueles gráficos de nuvem e a palavra que mais se destaca. que mais destaca e Tem aí ferramentas já próprias para isso. Na sequência tem
melhor. Se quiser passar. Não, vai passar para o próximo chefe de rede, né? Mas isso que vocês estão vendo aqui são itens que estão na fanpage do Next Frame. Né? Então, pode falar. Não, até porque esse é um dos projetos. Tem um outro projeto rolando, a gente só nem está passando, mas vale a pena uma visita na página, que assim, são vários projetos que eles têm para animação colaborativa. É muito interessante o esquema que eles estão fazendo. E quando você diz página, é Facebook ou página deles? É Facebook. É a E mesma a plataforma principal hoje em dia é Não, Facebook. mas eles têm a página também, absolute.com, você Absolute, acha? Absolute é a página principal, Tá. o GitHub, que estão todos os artistas e tudo que está sendo Tem gerado de... todo o material lá, Material. bem bacana. Então aqui tem aquilo que estava falando de call to action, né? De como que você chama o público. Então, você decide o que o Vicent vê, né? Compartilhe suas ideias, colabore agora, né? Submeta suas ideias. Né? Então, assim, tem um apelo bem grande para trazer o público para dentro do projeto, o tempo inteiro. E a recompensa é... Eles estão até o nome ver o dos seu trabalho. créditos e eles põem o nome É parecido com a Globo fazendo com esse Superstar, aparece sua carinha lá. Está quase dando certo. Se funcionasse do sistema. E aí a gente entra em franquias e é a marca também, né? De eles utilizarem. Lá atrás tinha o Absolute Vendetta, que na verdade é aquele drink vermelho, era o drink que o Vicent tomava na animação. E aí eles postam isso no YouTube, fazendo como que o barman fazendo esse drink, como é que é a receita. Tem um vídeo aí, vocês querem ver? Eu quero. Do Vendetta. Visit Black is a private eye. You can see another layer of reality. So he's a really mysterious guy. We need to translate this characteristic to the taste. Papo de boteco, né? Então, Vicent Black. Punchy. Followed by some maple syrup for some sweetness and some body. And if he's kind of more mysterious, some water liqueur. Just for mysterious. Esse é o mais caro da receita. O Wood Maple é difícil de encontrar. Tem supermercado, mas é muito caro. E o nome Vendetta também os próprios Põe caro em vez de maple e pronto. It's got quite a dynamic nature, the walnut, the maple, the bitter, the sort bitters, and the freshness from the vodka, rocks best. Bom, vou pegar a receita, vou fazer amanhã. Pretty good, man. It's Black Street. Vai. Além disso, é tudo, né? De criar um personagem para você criar uma franquia, ele deixou pronto, né? Para criar a franquia não tem, né? Uma franquia de camisetas, de fato, mas mais promocional, né? Tem mais para frente a a exposição. exposição, né? Então, esse é outro legado que também se deixa. Então, quanto que vocês têm de material durante todo o período de criação que pode virar mídia depois? Então, todo o storyboard de vocês, que tratamento que vocês fizerem, pode virar um material para utilização depois. Né? Para quem estiver fazendo uma trilha, essa trilha ser utilizada ou simplesmente para fazer um CD daqui, ou comercializar, uma coisa do tipo. Hoje, na mesma, dependendo do grau de intensidade que a trilha tem, pode virar até mesmo um evento à parte organizado. Que nada impede também de você sonhar uma marca e trabalhar, ou então fazer uma franquia. Né? E aí, para falar de franquia, né?
Franquia é aquilo que a gente estava falando também, que inicia dentro de uma propriedade intelectual, que é o conflito em si. Aqui a gente está falando de franquia, não é simplesmente da franquia de produtos, mas a franquia num espectro mais amplo. Ainda, né? Franquia no espectro de você vai criar uma cultura em várias mídias diferentes. E aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade para registrar isso, né? Registrar? Porque acho que nem Esqueça aqui de não registrar. tem. Aqui não tem registro desse tipo de... Mas mesmo se houvesse, esqueça de registrar, porque se você está colocando um negócio no franquia, você está colocando coisa para todo mundo usar. Não, eu digo, mas por exemplo, sei lá, parte desse pacote é um personagem que você pode licenciar como produto, por exemplo, né? Então a hora que você, enfim, a não ser que, lógico, você tenha o seu produto principal, que é, no caso, a bebida, e aí você vai estimular as pessoas que façam camisetas com ele, não é o seu produto, não é vender camiseta, né? Mas pensando para o lado de cá, de quem produz animação, por exemplo, né? Quer dizer, quando você, grande parte da rentabilidade de um produto de animação vem de licenciamento, esse tipo de coisa. E a franquia de mídia é algo que eu não sei como é que é feito. Fico imaginando para mim que franquia de mídia é como você criar um Big Brother e vender o formato. É isso que eu falo, cria o formato e entra com direitos E autorais. aqui é difícil, quer dizer assim, além no Brasil é difícil para você registrar esse tipo de coisa. Já com o produto licenciado, camiseta, boneco, coisas do gênero, aí havia a INPI mesmo, né? Ou direito autoral também. Mas eu acho que já está, pelo menos a gente sente no grupo, existem muitos advogados especializados na parte, pelo menos a parte online. A gente vê um certo movimento, né? Eles começando a estudar mais profundamente isso, como se fala, lançar livros a respeito, quer dizer, pelo menos eu sinto um certo movimento, ainda não tenho segurança, não, mas assim, eu acho que assim, a parte de direito está começando a olhar muito seriamente esse lado, né? Não só a mídia social, a mídia online, como a offline também, porque acho que a gente diz assim, né, todo mundo envolvido em comunicações está sentindo muita falta disso, né? Mas às vezes é um medo também infundado, né? Eu joguei uma frase polêmica agora, esqueça, licenciar tudo, né? Esquece, porque quando a gente fala em franquia, né, de ideias, a ideia deixa de ser do proprietário para ser cultural. É o caso de Star Wars, o caso de Turma da Mônica, né? Você tem o dono da história, tem o detentor, só que a quantidade de paródias e produtos que são feitos em paralelo são tantos, né? E vindo de tantos lugares e de forma tão espontânea, né? Como que você vai dizer o que o público vai compartilhar com o seu produto, né? Ou criar uma história de paródia? Isso tem que estar livre. No dia de hoje, a censura já não cabe mais. Quanto mais você censura, mais você perde espaço, você perde credibilidade perante o público. E daí aqui, né, ainda só para complementar, esse material aqui, inclusive, boa parte dele falando de franquia, do Derek Johnson, ele trabalha na Disney desenvolvendo franquia de personagens da Disney. E ele está vindo aqui para o Brasil agora em maio, de 13 a 15 de maio, ele vai estar aqui na UFSCar. Uma jornada. Vai ter uma jornada internacional de Gênesis, que ele chama GIG, agora, nesse mês que vem, e ele vai palestrar. Não só palestrar, ele vai dar um workshop sobre animação e de como fazer uma franquia, quais todos os cuidados de direitos autorais. Mas você sabe que tem material para se estudar. Até a parte assim de design, se você for ver o trabalho que eles fizeram do tal do Winnie, que a gente chama que são
é o castelinho, o ícone do castelinho, o ícone da orelhinha do Mickey com a orelhinha. É um trabalho muito profundo que eles fizeram em cima de pegar e fixar essa marca com o público. É bem bacana. Tem muita gente que tatua isso. Com certeza. Verdade. Eu vi um cara que tatuou aqui o símbolo do Play Center. Isso eu não entendi, né? Direito, porque eu pensei. Mas então, só para complementar, é uma figura ilustre que vai estar aqui no Brasil. Eu acho que tem tudo a ver com o que a incubadora está fazendo. Eu sugiro mesmo que se puderem entrar e participar do workshop, ele vai dar um workshop que vai durar um dia e meio lá, falando sobre criar uma franquia transmídia, né, de um personagem e de todos os cuidados com direitos autorais que são feitos lá fora e que de repente pode servir de modelo, algumas coisas podem servir de modelo para a nossa cultura aqui. Então só para deixar esse recado também. Que a gente recomenda. Para o grupo que está bem presente. Você sabe se é gratuito? Só tem inscrição. Olha, tem inscrição, mas assim, é uma inscrição bem bom. Pode fazer uma caravana aí, eu tô. É bem legal. De repente dá até para. A gente pode pegar e fazer uma ação conjunta, sabe? Porque a gente também está trabalhando com ele lá, com o pessoal lá da gente. Então, de repente a gente pode pegar e bolar fazer um bem bolado. Exato. Então aqui tem um pouquinho do que era a franquia no passar dos tempos. Né? Então na década de 70 é bem aquilo que a gente chama de franquia de marca de roupa, de McDonald's. Né? Você compra uma franquia de uma loja, você ganha o direito de vender em nome de alguém. Né? Basicamente a franquia era isso. Aí já nos anos 80 já mudou um pouco, então tudo mudou por conta de Star Trek e Star Wars, né, boa parte disso, né, porque passou a se tornar uma ideia mais cultural. E nos anos 90, a franquia já mudou novamente para esse extrato mais de você criar um universo cultural, um universo de informação, em que tanto você, tanto o produtor gera informação, como quem está na audiência consegue também aproveitar essa informação e criar conteúdo também. Pode. Então tem as duas formas de se criar a narrativa ficcional na franquia, né? Uma é fazer aquilo que é o tradicional. Então, veicular nas mídias tradicionais, utilizar merchandising para posicionar dentro daquele público-alvo da audiência que vocês colocaram como target, ou se não também fazer via narrativa transmídia. Então, criar múltiplas entradas dentro disso. Então, aquilo que eu estava chamando de call to action, que o Grandpa usa dentro do Facebook, né, para compartilhar suas ideias e tudo mais. E aí você vai criando cada vez mais acesso para que as pessoas entram dentro da ideia. E aí você vai gerando cultura, porque as pessoas vão co-criando, vão gerando informação também. Então, dentro do que a gente entende do conceito de cauda longa, dentro do universo de curta de animação ou de audiovisual, vamos dizer assim, você tem primeiro um momento zeitgeist. Cada vez mais você tem nichos de ideias. As pessoas não estão mais dentro de uma grande massa, elas estão dentro de nichos. Tem um pessoal que é indie, tem um pessoal que é mais... até chegar num nível em que as pessoas querem ser originais, né? Cada um quer ter a sua própria identidade vista dentro daquele produto. Então tem uma customização em massa, aí para isso tem o desenvolvimento de narrativas, que vai gerar uma audiência cada vez mais pontuais. Então, quanto mais você libera isso, mais as pessoas vão criar conteúdo que fazem sentido para elas também, né? Ou para aquele cluster, né? Para aquele segmento de audiência. Então, a causa, né? A necessidade de redução de custo para a distribuição dos produtos,
E o consumidor se torna um prosumidor, né? Consumidor e produtor. Eu fui a pedidos. E aí a gente tem o Matrix, que coloca bastante a ideia do conceito de transmídia. A gente tinha falado logo no início um pouquinho disso. O Matrix ele tem, além da série do filme, eles colocaram alguns elementos entre um filme e outro para poder manter o público aceso, quente, dentro do produto deles. E um deles é o Animatrix, né, que é fundamental dentro do segundo para o terceiro filme, dar o gancho para o desfecho final da história do Matrix. Né. Então, ora a animação pode ser a mídia principal, ora ela pode ser uma mídia acessória, só que a Animatrix ela tem uma história dentro dela, que quem assiste sem ter visto o filme não entende nada. Então, às vezes você até ouve dizer que é um transmídia mal feito. Eu já ouvi muita crítica que é um transmídia meia boca. Mas não existia transmídia, né? Na época não existia transmídia. Então, quer dizer, sempre existiu, mas nunca foi planejado. Esse foi o primeiro planejado, né? Então a gente perdoa os irmãos Wachowski por isso. E a gente sempre cita. Não deixa de citar porque é um ícone. Eles planejaram cada um dos momentos, né? E aí a animação tem um papel fundamental para quem é fã, né? Porque tem um gancho importante lá. E assim como o game também, né? Eles criaram um game de console também por isso. Então, hora está no principal, hora está como acessório. Gente, eu pus esse case Buba, até porque assim, pela quantidade de prêmios que eles ganharam e tudo mais, mas infelizmente, assim, ele tem todo o planejamento, mas eu não achei absolutamente nada a não ser o vídeo que eles fizeram. Mas eles têm um planejamento de ter desde série de TV e tudo, assim, tem que torcer para que isso daí saia, a gente está esperando. Mas é uma animação bem interessante. Você falou com ele? Não consegui falar, eu pedi para ele, porque até tem com a cinema animador. É por isso que eu ia falar, a Silvia tá ligada com ele lá, eles foram premiados lá no Isso, eles foram, então assim, eu fui a favor de deixar, até porque ainda é um case que ainda está em espera, eles devem estar produzindo e tudo mais, eu acho que é bacana de repente a gente acompanhar, porque achei assim, interessante a proposta, é muito bem feito, e tem todo o esqueminha bem bonitinho do que é um projeto transmídia planejado, né? Então na verdade, é um projeto que é para contar sobre o meio ambiente, e o Buba é o personagem que fez tudo errado na pré-história, né? Então assim, tem toda a consequência, vai mostrar toda a consequência. Ele usa esse personagem, mais voltado dele, na verdade, acho que eles querem atingir mais a parte educacional, passar em escolas e assim por diante, né? E a intenção é de cada plataforma ela ser trabalhada independentemente. Então, assim, ela vai complementar a história principal, que seja a animação, e vai complementar isso daqui. Então, quer ver, isso daqui é o mapa do que eles pretendem fazer. Então, da série se desdobra para TV, TV 3D, DVD, cinema, assim por diante. Tem um blog, tem a parte de veiculação, tem jogos e tem portal. Essas três são as principais, e aí são as mídias principais, e daí elas se subdividem. Mas assim, a gente costuma no grupo pesquisar e acompanhar. Então, por enquanto a gente está assim, eu achei que valia a pena para todo mundo depois se tiver interesse ir acompanhando. E aí tem esse daqui, assim como o Buba, que a gente não conseguiu dissecar por dentro. Do outro lado a gente tem o Red Luna, que é parceiro do grupo, o criador do Red Luna, na verdade ele faz isso aqui tudo sozinho.
tudo que eu vou mostrar para vocês, ele criou tudo isso aqui sozinho. É claro, né? Por exemplo, a gente vai passar uma animação. A animação foi feita por alguém, feita pela Letícia, que é uma entusiasta dentro do projeto. Foi feita dentro de um projeto de pós-graduação dentro da SPM, a animação. E ele criou um universo, e dentro desse universo ele criou uma franquia. Então, vocês lembram daqueles 6 passos que eu falei do MAMP, né? Vai desde storyboard, criação de personagens, audiência. Então ele começa todo com uma pesquisa. Ele criou o Red Luna a partir de um monte de pesquisa. Conta um pouquinho. Bom. Ai, meu Deus! Então assim, ele começou com uma série de pesquisas, né? Naquela foto inicial, conta mais um pouquinho. Vocês já conseguiram identificar sobre o que é essa história, só por essa foto? Vampiros. Exato, vampiros. O cara conheceu o cultor. Ele teve essa ideia. Ele teve essa ideia mais ou menos há uns 6 anos atrás, quando o vampiros bombava, né? Hoje em dia ainda está um pouquinho quente, né? Mas na época, vampiros bombavam. Então ele criou tudo isso aqui, tudo que pra frente, ele criou para fazer um card game. Ele só queria fazer um card game. Trabalhava em japonês, né? Então ele queria fazer um card game. Esse era o objetivo dele. Só que como fazer esse card game? Então ele começou a pensar nos personagens. O card game tem seus personagens com força, habilidade, poderes especiais e tal. E aí ele foi começando a fazer a pesquisa dos personagens. Então ele criou primeiro a história principal, que é fazer um card game de quê? De vampiros, e esses vampiros têm que ter poderes especiais. Ele criou 3 raças de vampiros, né? Os Devas, os Auras e os Varnas, né? Aí ele começou a fazer pesquisas para criar esses personagens, né? Então lá no passado tem as linhas de Nazca, tem essa pedra gigante lá no Oriente Médio. Como é que essa pedra foi para lá, né? Que tecnologia eles tinham na época? Ele começou a refletir naquelas teorias de conspiração de que podia ser seres humanos com capacidades especiais, né? Tem outras imagens que a gente não trouxe aqui também, mas que fala sobre a Índia antiga, 4 mil anos atrás, onde existem túmulos com alto índice de plutônio. E aí, será que os hindus, há 4 mil anos atrás, tinham a tecnologia atômica, né? Então ele começa a brincar com isso para criar os personagens, os vampiros daquelas épocas, até os dias de hoje, né? Que são os auras, né? Que cuidam mais dessa coisa mais espirituais. E aí ele criou cerca de 150 personagens para fazer essa história. Tem 150 vampiros espalhados aí no mundo para fazer essa história, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessa personagem, que eu esqueci o nome, vocês vão me desculpar, mas ela é peruana, né? E aí o poder dela, por exemplo, ela é uma dos personagens que tem O poder dela é compatível na cama de gato. E os poderes dela são todos em cima do cama de gato, né? Tem o movimento do lago seco, que ela... Eu fazia pé de galinha, você sabe o pé de galinha qual é? Pé de galinha é do meio. No meio. Então, o primeiro lá, o movimento do lago seco, ela faz tudo que está no ambiente desaparecer. Ah, que legal. No segundo, é como se fosse a arma dela, né? Ela faz isso aqui e sai jogando os poderes dela. E ali para embaralhar o ambiente, para as pessoas perderem o equilíbrio. Então tem toda uma série de porquês, né, dos modelos dos personagens dele. Né? Então ele foi estudando, cada um deles tem um caminho pelo qual vai seguindo. Essa outra personagem, ela guarda as almas dentro dos CDs, então tem ela foi para tocar a alma e a alma tipo age dentro de uma luta, né? Por exemplo, e aí começa a brincadeira, né? De você criar a franquia dos personagens que você cria. Então você já começa a criar um site para colocar avatar, para você ter um avatar dentro do Red Luna, né? E aí isso pode estar dentro do Facebook, você consegue monetizar isso para você conseguir uma roupa diferente, você compra créditos para isso, né? E aí criar tipo uma espécie de farm view do Red Luna, em que as coisas acontecem de verdade lá dentro, né? E aí você pode criar um espaço patrocinado, né? Tudo isso está ainda em nível de, assim, faz 6 anos que ele criou, ele não conseguiu ainda
ter grana para fazer isso, porque ele faz isso sozinho, né? Então, mas ele tem tudo pronto, ele já criou o projeto inteiro pronto, né? E aí tem os jogos, né? Então, esse aqui já é um jogo de card game online. Esse é um protótipo, mas o card game já está no ar. O que tanto está no ar desse projeto? Tem o card game e tem 2 livros lançados. Né? Então tem essa parte aqui também do game na internet. Né? Ele não conseguiu fazer o game físico, porque é muito caro você distribuir isso para banca de jornal ou para as bancas especializadas. Para 150 personagens você vai ter que ter pelo menos umas 6 mil cromos, né? Aí tem aqueles joguinhos que você vai criando para poder gerar envolvimento do público-alvo da idade que ele está buscando, né? Então ele está buscando aí um público infantil e juvenil. Fica tudo planejado, né? Que assim, ele já mirabolou tudo. Assim. Aí tem Desenvolveu isso aí, a personagem que é Barney, né? Que ela fica ridícula. ele que desenvolveu na pós-graduação da experiência. Não. A animação que foi criada foi feita lá na SPM. Ele fez isso porque ele é um cara que queria fazer um card game. Não tinha para comprar o que ele queria, ele resolveu fazer. Aí assim, só que assim, ele é um cara que ele é programador, ele já foi diretor de arte, por isso que ele desenha bem também. E ele já foi gestor de projetos num banco. E é japonês. E é japonês. E criou uma franquia sozinho. Tem um monte de franquia de jogos indies, que é um cara só que pega e faz, programa tudo, faz toda a parte. É algumas coisas que ele tem feito, né? Só que assim, eu falei três características dele, né? Essas 3 características casam um pouco com as características que a gente acha que tem que ter um produtor transmídia, né? Que é ou roteirista, ou um gestor de projetos. São pessoas que são um tanto generalistas, né? E que vão entender daquilo que tem que ser lançado. Então, e o cara tem os 3, né? Isso espantou um pouco a gente até na época. Pô, a gente tinha acabado de pensar nisso, né? Só. E aí tem a HQ dele, esqueci de falar da HQ. E a HQ já está lançada também, já veiculada também. Aí ele já criou. Para a física, a HQ é virtual. A HQ é virtual. Mas aqui tem um extra, né, no final dos livros. Nos livros tem um pouco de gráfico também, tem um epílogo feito como se fosse uma revista em quadrinhos. Né? Tem até um desenho na sequência. Então aqui já tem os 3 livros, os 3 livros estão escritos já, só que lançados a gente tem o primeiro, que é o do meio, e o segundo, que é a chave de Marchand. Né? E o livro foi a primeira parte que ele conseguiu lançar, porque ele conseguiu uma editora que acreditou na história, que acreditou na franquia, e já publicou o livro. Né? E aí na sequência... Quando ele publicou? Foi no início do ano passado. E o segundo agora. O segundo foi agora, acho. Não sei Como? se houve retorno. Se houve retorno, se a editora continua apoiando ele ou já desistiu dele? Não, a editora continua. Ele não desistiu. Conseguiu uma boa venda. Ele tem muitos seguidores no Facebook. Eu não sei te dizer qual foi o número exato. Só curiosidade, sim. Tormenta é um case que a gente identifica como transmídia, tá? Apesar de não ter sido tão planejado, tudo feito autoralmente igual ele está fazendo, né? Tipo, agora vai virar Dragon, aí virou Dragon, aí agora vai não sei o que. Aí foi se fazendo conforme o público, eles sentiam, né, que o público tinha apelo, eles foram um mercado da comunidade muito grande também, que tem vários autores para HQ. Os livros são de 2 ou 3 autores diferentes, o jogo está com um roteirista que é autor de livro. Mas aí tem que ver se essas pessoas estão sendo contratadas dentro do projeto ou se são, porque aqui é todo mundo entusiasta. Então ele escreveu o livro junto com o Gabriel Morato, que é escritor de fato. O Marcos, ele não é escritor, né? Mas ele escreveu. Ele escreveu o livro, mas escritor mesmo, literário, é o Gabriel Morato. E ele escreveu junto. Só que o Gabriel fez na conta e risco. Né? Então ele gastou o tempo dele para fazer uma coisa sem
pensar no retorno. Essa coisa da cocriação também, porque ele comprou uma ideia do card game e tal, e vamos fazer um livro? Vamos. E fizeram o livro e eles lançaram. Então, tem que ver se você consegue arregimentar pessoas, parceiros, naquela parte também dos passos, se você consegue arregimentar parceiros de forma gratuita, ou se você vai ter que orçar um roteirista, orçar um desenvolvedor de game. E aí aqui tem o epílogo, nos livros sempre tem o epílogo, aí conta a história do Ivan o Terrível, uma mitologia criada por Ivan o Terrível dentro do universo de vampiros. E entra na Napoleão Bonaparte também, nesse livro, é bem interessante, bem louco. E aí é isso, Aí só tem mais ilustrações, aí tem a quantidade de personagens que ele criou, a gente já falou 150, ele mandou alguns desenhos desses personagens. Deixa eu ver essa animação, Tem animação. Vamos rodar a animação. Era mais um teaser, do que uma animação em si, mas é patrocínio para fazer a animação em si, para fazer a Quem fez essa animação mesmo não foi a história. Esse foi lá no a Letícia Milano, ela foi um trabalho de pós dentro da SPN em novas mídias, em produção em novas mídias. E meio que encerrando, se vocês não ficaram convencidos de que transmídia é importante para o projeto de vocês, seria legal vocês darem uma googada no Transmídia e curta-metragem, por exemplo, e aí vocês vão achar, por exemplo, uma plataforma digital online da Fundação Padre Anchieta, que chama Luar, e eles abrigam inúmeros projetos transmídia de animação. Daí você vai na página do Ancine e tem inúmeros festivais que estão aceitando projetos transmídia junto com os festivais de animação em todo o mundo. A Tribeca também está aceitando. E é mais ou menos isso, assim, um recadinho. Aí, perguntas aí a respeito mais perguntas a respeito dos cases também, e alguma dúvida também a respeito das facilidades aí dentro do mercado. Vocês já devem ter visto também outras palestras, As novas mídias, não sei se você quer... Não, continue. Mas o que a gente sente que a utilização das novas mídias, principalmente em trabalhos autorais, elas vêm para servir de legado e depois moeda de troca, para você conseguir realmente um apoio que vai trazer retorno financeiro. Então, os primeiros projetos de todo o autor projeto incentivado. É muito raro você ter um projeto que já nasce com uma verba de um patrocinador ou de uma grande corporação por trás. A não ser que você já tenha uma produtora que vai conseguir entrar dentro de um canal de televisão e poder veicular aquilo em massa. Então, as novas mídias vêm para servir disso. Se você começa a fazer uma animação e você coloca isso transmedializando, e aí eu vou responder também a outra pergunta, se você coloca isso transmedializando, você vai criar ali um banco de pessoas que estão curtindo uma fanpage, que vão compartilhar as suas coisas, vão criar novos vídeos no YouTube. E esses vídeos no YouTube também vão ter uma quantidade de views. Tudo isso é métrica para você chegar depois para um parceiro e falar: olha, o meu nome hoje já está vinculado para tantas pessoas de tal forma, e esse já é um legado que eu já possuo com o meu primeiro trabalho. A empresa pode não se sensibilizar por isso, não tem problema. Você vai pegar mais verba incentivada para fazer um segundo filme.
Esse segundo filme pode ser uma continuidade do primeiro, fazer parte do mesmo universo, ou não, pode ser outra coisa diferente. Mas pensa bem, que nem saiu agora a Conspiração Pixar. Não sei se alguém já viu. Que todos os filmes da Pixar estão interligados. Né? Então vamos supor que vocês. Então vamos supor que vocês comecem a fazer o segundo filme com um roteiro totalmente diferente, mas tem um elemento ali que está ligado com o primeiro filme. Enfim, você vai fazer a mesma divulgação, você vai ganhar uma nova massa de pessoas que vão curtir. Você não vai partir do zero, porque se você conseguiu 5.000 likes no seu Facebook, você tem 5.000 pessoas para as quais você vai conseguir direcionar a informação de que seu filme vai ser lançado em tal festival, ou vai ser vinculado aqui no Sesc, eu não sei, mas vai estar acontecendo. Né? Então as pessoas vai gerar algum barulho, vai gerar mais compartilhamento do que teve o primeiro. E aí você vai aumentar a sua massa de gente que está sabendo do que você está fazendo. E aí você vai chegar novamente para esse possível investidor ou parceiro e falar: olha, eu tinha 5.000 no primeiro filme, mas agora eu já tenho 15.000. E meus views, daquele primeiro filme que tinha 2 anos, tem 2 anos atrás, no primeiro ano quando eu te mostrei tinha 40.000 views, agora já tem 200.000 views. Né? Então você começa a mostrar para ele que o teu alcance é maior. E aí você consegue sensibilizar de verdade esse camarada a te financiar e você tem um retorno maior do que simplesmente um verbo incentivado. Então a gente acredita nesse caminho, né, que a transmídia para o trabalho autoral ele está servindo para você sair do trabalho autoral para entrar num mercado grande. Né? Se a gente falar do alcance que um vídeo vai ter em exibição em festivais, o alcance vai ser pequeno. 16.000 pessoas, 20.000 pessoas, quanto pessoas? Depende, se for num Animamundi, né? Depende um pouco de 50.000 pessoas. Mas não vai falar disso, eu acho que ainda é muito. Né? Aí vamos supor que que consiga emplacar em um monte de lugar. Dessas 50.000 pessoas, ou 100, vamos extrapolar, 100.000 pessoas viram o seu filme. Essas 100.000 pessoas, quantos vão dar like lá no Facebook? Né? É uma parte, é uma parcela. Né? Então por isso que a questão dos festivais é interessante também, porque está mostrando para pessoas que estão mais habituadas a ver isso, é mais direcionado. Pode ser que você consiga parceiros mais interessantes do que no Facebook. Sim. Você consegue atingir um segmento. Né? Mas quando a gente fala de procurar um investidor, você está buscando chegar numa massa, né? no público geral. Então pode ser que você consiga o seu retorno retorno positivo de reputação, de reconhecimento, de premiação, de ser conhecido dentro do meio. Mas para você fazer essa virada de mercado que a gente estava falando, aí já eu acredito que o caminho de entender por aquilo que estava de cauda longa, né? Utilizar um pouco de todo esse recurso que você utilizou, desse 1 ano de produção da animação, guardar coisas para serem lançadas de forma diferentes, fazer um reuso disso, uma reciclagem de produção. Isso é que entra no segundo ponto. As pessoas elas vão dar like na sua página, elas vão acreditar no produto que você está fazendo se elas estiverem paradas em 4 categorias que a gente dentro do grupo estuda. Quem criou essas 4 categorias foi o Nuno Bernardo lá em Portugal, vencedor do Prêmio Emmy com um projeto lá, com uma novela estilo Malhação lá. Só que era aqui no Brasil. Como é que era o nome da sériezinha? Diário de Sofia. Diário de Sofia. Então, tipo uma Malhação, assim, né? Um seriado infanto-juvenil, né? Juvenil, né? E aí, no dia anterior, no dia, você tinha já enquetes para você falar o que você queria que tivesse no próximo episódio. Ele já tinha gravado o próximo episódio, só que daquelas enquetes, eles gravavam no mesmo dia, para o dia seguinte estar na tela. Né? Então, para você ver a plasticidade, o movimento que ele criava. Né? Mas aí ele colocou 4 fatores, né? Para gerar esse buzz. Né? O que vai fazer o cara acreditar no projeto, estar dentro do projeto? Causas, recompensas, status e diversão. Aí causa,
Se a gente conseguir emplacar as 4 dentro do mesmo projeto, putz, é excelente. Você vai ter uma garantia maior de que você vai alcançar um grande público. Mas você já está falando de causas humanitárias mesmo, né? Vamos falar sobre a solução da fome no mundo, falar sobre o reuso da água, falar a respeito de coisas relacionadas à economia mundial. De repente isso é um caminho, né? O segundo ponto, ou de prevenção de doenças. O segundo ponto seria recompensas, como no caso do Grandpa, colocar o seu nome dentro da animação é uma recompensa, né? E além de uma recompensa também é um status. Então, também tem o status de você estar fazendo parte de um projeto ligado ao Absolute. Mundial, status, né? Então isso é que gera interesse, a visibilidade e engajamento do público, né? E o outro ponto é a diversão. Então, colocar, por mais dramático que seja o case, por mais dramático que seja o material que vocês estejam criando, colocar algum item que seja divertido é importante para manter o cara dentro da rede. Porque hoje em dia, dentro das novas mídias, o que mais bomba é coisas que nos fazem rir, né? Não são coisas que... Se eu coloco um post, eu já fiz isso várias vezes para ver que resultado que dá. Eu coloco um post sério e importante, que tem a ver com o momento, e coloco uma coisa engraçada ridícula, que não tem nada a ver com nada. A coisa engraçada ridícula tem 15 likes e a outra ganha 3. Aí eu fico, pô, né? Queria tanto que o pessoal compartilhasse isso aqui, ninguém compartilhou, mas o outro lá... Na verdade, depois tinha uma feijoada, que acabava em feijoada, né? E a gente tinha um personagem que era um porco, que no final ele ia ser comido horrível. Tinha um personagem no Twitter, né, que fazia parte do nosso projetinho Transmídia para o primeiro o duro de trabalhar em grupo o porco, ele virou porco, ninguém conhecia era uma foto de um porco com o nome FTM, né, que era o Frank Tellerman, né, e FTM quer dizer Fórum Transmídia, né, também. E aí esse porco, ninguém sabia quem era ele, né, e ele trollava os palestrantes. Que esse tal de cara aí, que ele acha que ele fez alguma coisa fazendo tal filme? O cara se acha publicitário só porque fez uma pecinha ali da Homo, sabe, umas coisas assim, né? Tipo, tirando o grandão, né? E aí teve palestrante, inclusive, que reclamou: pô, quem é esse cara que tá aí trollando, não sei o que? Ele faz parte do fórum? O que é ele, né? Ele é contra o fórum, né? E aí gerou um certo barulho, né? E dentro do fórum, entre um painel e outro, de discussão, ele também entrava provocando, né? Tipo, falar de Bíblias transmídia, né? De Bíblia transmídia. Aí colocava lá, Bíblia não é coisa de religião, agora vamos ter que ouvir você falar de Bíblia, tipo umas coisas assim. E aí no final, tinha quem baixou o aplicativo pelo QR Code, ganhava um voucher por uma feijoada no final, que a gente matava esse espírito de porco e comia. Mas enfim, a gente engaja, de queijo, é divertido. As pessoas começaram a entrar no clima. Uma pergunta, como que é a parte de registro? Por exemplo, eu tenho uma animação, um personagem, e aí agora, no caso que eu estou falando, eu comecei a fazer um monte de produtinhos com isso aí, com esses personagens. Quebra-cabeça, mousepad, imã de geladeira. Como que é o registro do nome do personagem e da imagem dele? O que eu faço? É igualzinho às mídias tradicionais. INPE, agora tem o e-marcas, né, que você faz online. O personagem vai ser o quê? Vai ser Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional. E tem, eu não sei se você está acompanhando, tem um site novo chamado Autores. Eu acho que ele não registrou nada. Não registrou, né? É complicado. E ele não tem só esses 150 personagens, né, ele deu mais 70 para um trabalho que ele fez para o UOL. Ele é um fazedor de personagem. Mais alguma? Acho que é isso. Só? Gente? Acabou. Ainda temos mais quanto tempo? 9h29. Eu queria deixar um recado de 2 minutos, pode ser? Por favor. Né, que além dessa jornada internacional da Gênesis que vai acontecer mês que vem, lá na UFSCar, em São Carlos,
em setembro a gente está fazendo um terceiro fórum de transmídia que é feito pelo grupo da Era Transmídia. E aí fica o convite para todo mundo também. Eu trouxe um voucher para sortear aqui entre vocês. O evento vai ser em 4 dias. Né? Esse voucher é para um day pass, né? Eu garantiria um dia de evento. Mas a parte boa é que assim, cada dia é um tema diferente. Vou falar um pouquinho de como que rola. Né? Então esse é o terceiro fórum, né? O primeiro fórum é aquele do porco. Que tinha o nome de Fórum Transmídia, a nova onda da comunicação. Em 2011 muito pouca gente conhecia o que era transmídia e a gente queria informar. O segundo fórum foi Transmídia Experience, era para falar de experiência transmídia que estão acontecendo, isso em 2012. No ano passado a gente perdeu o apoio institucional que a gente tinha com a ESPM. Então esse ano a gente conseguiu emplacar de novo o fórum, vai ser feito na FAPCOM, que é uma universidade recente de São Paulo, não é uma tradicional, só que é uma faculdade que já conseguiu uma nota máxima no MEC e uma garantia de qualidade boa mesmo. E é do lado da SPM. É do lado da SPM, a gente fez para criar um ciúminho. Até porque a gente vai publicar depois toda a programação. Então, muito bem, queria agradecer a vocês. Aqui, se vocês perceberem, o ar já começou a aquecer. Já vamos desligar, essa é a dica. Então a gente vai fazer uma fotinho rápida.